Como falar em público? Neste vídeo vou revelar os 3 passos mais importantes de ter uma comunicação efetiva no momento de falar em público. Tu que costumas a temer cada vez que se encontras num desses assuntos, num desses termos que a pessoa tem que falar e todo mundo tem que lhe ouvir e não consegues se explicar bem, falar bem para que todo mundo possa te entender, não se preocupe, a sua dúvida terminou neste vídeo. Não saia do vídeo e assista o vídeo até o final para que possas descobrir a regra mais importante de todas, que é a última, é claro, sobre como ter uma comunicação efetiva no momento de dar um discurso ou uma palestra em público. Sem mais delongas, vamos para a primeira técnica, que é preparação. Não existe nada, mas nada mais importante que a preparação. É o primeiro passo. Porque quando tu não te preparas, não tens como dar uma palestra excepcional. Tu só das uma palestra excepcional se tu tiveres uma preparação antiquada. Antes de tudo, tu te preparas para que possas dar a melhor palestra possível da sua vida. Se tu não te preparares, não terás como ter uma grande palestra. Veja só, anos atrás e até estes anos, grandes atores de filmes e grandes palestrantes têm se preparado antes de atuar, antes de dar uma determinada palestra ou até um filme. Se grandes atores como de Hollywood e outras plataformas têm treinado para que tenham uma comunicação eficiente e possam comunicar do jeito que o público inteiro possa gostar, quem és tu para não ter uma preparação? Então, a preparação nos torna mais forte, nos faz cada vez melhor. Então, se tu queres ser melhor, queres sair de zero para melhorar num ponto muito altíssimo, tu tens que treinar mais, tu tens que fazer toda hora. Então, a prática nos torna mestre. Então, quanto mais fazes, mais melhoras, e daqui a um tempo estarás lá no auge, como todos eles que falam em público sem nenhum acanhamento, sem nenhum é uma inquietação. Então tu te tornarás cada vez melhor se tu passares a palestrar sempre, mas pode ser em casa, pode ser por telefone, não importa, tu tens que ter uma preparação prévia antes de fazer o determinado assunto. A segunda é conectar a audiência. Nós devemos deixar de ter aquele medo de que a audiência vai pensar que nós não falamos bem e tudo mais. Não, isso tem que sair da nossa mente. Isso é pensamento antiquado, isso é um pensamento caduco, um pensamento que não importa, não vale nada esse pensamento quando tu queres ter uma boa aptidão em falar em público, porque isso nos deixa cabisbaixo. Tudo aquilo que te deixa cabisbaixo, sem como continuar e falar em público, isso te atrasa. Então, se tu queres ser um grande comunicador, tens que tirar essa parte e começar a prestar atenção em conectar-se com a audiência, porque a audiência precisa de ti. Tu não podes olhar apenas para um sítio, tu tens que olhar para todos os sítios. Então, se sabes que toda parte precisa de te ouvir, conecte todo o povo. Então, todo mundo que está lá, toda a audiência precisa da sua voz. A sua voz tem que preencher todo o vazio. Então, tens que aprender a falar de uma maneira que todo mundo possa perceber, todo mundo possa te ouvir. Então, se falares desse jeito, será fluentemente necessário tu passares a fazer os possíveis de conectar todo mundo. Quando tu conectas, todo mundo fica mais apto a te ouvir, porque sabe que não ele fala com confiança. Agora, se tu olhas apenas para um sítio, tu olhas ali, essa parte aqui quebra o rapport, não conseguem te entender. Então, se queres ser apto em comunicação e muitas outras coisas, tens que parar com isso. Então, tu sabes que queres ser um bom comunicador, um bom palestrante, então tens que focar nos 3 lados. Então, tem este lado, tem este lado, tem este lado. Se te rodaram, tens que girar essa toda parte para que todo mundo possa te sentir. Então, não pode estar só com um do outro lado e com os outros não. A terceira e mais importante é evitar o medo. Não dá para tu avançares simplesmente tendo medo. Como evitar o medo? O medo só se evita com uma única coisa: fazer sempre uma determinada coisa. Nós não somos imunes ao medo. Aqueles que falam bem não são imunes ao medo. Olha que engraçado. Há anos atrás, um grande filósofo e cientista, Mark Twain, ele tinha dito: só existem 2 pessoas no mundo, o mentiroso e o corajoso. O mentiroso e o corajoso por quê? Porque o corajoso é aquele que diz que faz apesar do medo. Ele não diz que não tem medo. Percebeste o que ele quis dizer? Ele não diz que ele não tem medo, ele tem medo, mas age apesar do medo. Isso é o corajoso. E o mentiroso é aquele que diz que não tem medo, simplesmente faz. Não existem pessoas que não têm medo, mas existem pessoas que de tanto fazerem minimizaram seu medo. Então, todo mundo tem medo, mas nós podemos melhorar muito e nos tornar altos e altos para fazer qualquer coisa. Então,
Fique comigo, se inscreva no canal, mete like, capte as dicas, esteja comigo até no próximo vídeo. Então, bora lá!